Estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou o Luiz Gattai. E eu sou o Felipe Maestrello. O nosso assunto de hoje é sobre meio ambiente, aquecimento global, ponto de não retorno e quais são as medidas da ONU para conter as mudanças climáticas. Nosso convidado de hoje é especialista no assunto. Ele é conselheiro da Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Ele também é o CEO da consultoria Marketing Sustentável, especializada em ESG. Seja muito bem-vindo, Márcio Mendes. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês hoje. Agora, roda a vinheta, que daqui a pouco iremos entender um pouco mais sobre a situação ambiental do planeta. Bom, Márcio, a mídia tem falado de ponto de não retorno. O que é isso? E será que a gente já chegou nele? A gente só precisa deixar uma coisa bastante clara, né? Na verdade, isso não é uma coisa que a mídia fala porque a mídia inventou isso, né? Nesse momento de fake news que a gente tem tão grande nesse nosso mundo, né? Que está todo mundo querendo provocar notícia ou ser notícia de uma forma ou de outra. Quer dizer, não é a mídia que está publicando isso. Na verdade, isso é um estudo científico. Tá? Isso é baseado em ciência, de você ter esse agora chamado de ponto de não retorno. Né? Isso está muito ligado na sustentabilidade com o que a gente costuma falar sobre a resiliência de um determinado ecossistema. Né? Um ecossistema ele tem uma capacidade de se regenerar, isso é natural dele. Só que chega um momento que se você vai abusando ou impondo situações críticas para esse meio ambiente, chega um momento que ele não consegue mais se regenerar. Esse, na verdade, é o conceito que se fala de não retorno. Tá? Quando você abusa tanto de um ecossistema, estressa tanto esse ecossistema, ele não consegue mais voltar às suas origens, não consegue mais se regenerar. Isso são estudos científicos, né? A Amazônia, que está muito em alta nesse momento, está dizendo que o ponto de não retorno dela já é 2029. Isso é muito tempo antes do que eles imaginavam nos estudos iniciais, que seria um ponto de não retorno. Um ponto que a floresta não vai mais conseguir se regenerar e promover os serviços ecossistêmicos que ela entrega para as pessoas e para toda a sociedade. Você acredita que a floresta amazônica ainda tem salvação? E como a sociedade pode colaborar com isso? O último estudo que eu vi diz que a situação realmente, esse ponto crítico de não retorno seria 2029, né? Que já é agora, daqui a alguns anos. Se a gente não agir nesse momento, talvez a gente perca esse ecossistema que é tão importante para promover serviços ambientais para a sociedade e para as pessoas. Eu falo muito de serviços ambientais porque a gente enxerga a floresta como um punhado de árvore, tem a fauna, a flora, mas a floresta não é só isso, né? A Amazônia tem uma importância muito grande, não só para o nosso país, né, o Brasil como um todo, mas como para o mundo, né? Então, você fala em rios voadores, né, na capacidade que ela tem de sequestrar carbono, e essa capacidade de sequestrar carbono é o que vai fazer talvez uma ruptura e um impacto negativo muito grande para todos nós. Uma vez que a floresta pega fogo, ela está liberando o carbono e não sequestrando. Então a gente tem um impacto para o aquecimento global muito maior. Se a gente não começar agora realmente a entender que não é só uma floresta, né? Na verdade, não é um recurso que a gente pode acessar, é um capital que nós precisamos fazer uma gestão. E pensando como capital, ele precisa dar um retorno, ou continuar dando retorno para todo mundo, a gente precisa começar a agir agora. Não adianta, ano que vem eu faço, ou daqui 5 anos a gente toma conta disso, a gente pode explorar um pouco mais a floresta como a gente tem feito. E a sociedade, na verdade, é o que comanda essa exploração. Nós, como consumidores, e muito, assim, a realidade nossa aqui mais no sul, no sudeste, a gente não entende o impacto que tem a floresta e para os habitantes da floresta ou aquela região. A gente precisa começar realmente a olhar a Amazônia com outros olhos. Tá? E talvez, como consumidores, a gente até entender de onde vêm os nossos produtos, qual a origem deles, qual é o impacto ambiental que eles estão causando, qual é o impacto social que eles estão causando. Está tudo muito
interligado nessa questão. Então, como sociedade, nós precisamos começar a avaliar efetivamente o que a gente consome e por que nós estamos consumindo. A Amazônia tem sido agredida muito por conta da pecuária, muito por conta de plantação, mineração. Agora estou falando em explorar petróleo lá, e precisa começar realmente a ter uma nova consciência, ou criar uma nova consciência, ou mudar o jeito que a gente sente a floresta, a gente mudar o jeito que a gente pensa sobre ela e como a gente age dessa exploração desenfreada que a gente tem desse ecossistema. Isso não é simplesmente um recurso que a gente acessa infinitamente. Tem limite. Nós precisamos entender esse limite e, como pessoas, como consumidores, inclusive começar a ter uma posição de censura para algum tipo de exploração ou de produtos que dependam desse ecossistema. Atualmente, estamos vivendo eventos climáticos extremos, como chuvas fortes no sul e secas no norte. Você acredita que daqui para frente isso pode ficar mais comum? Tem ficado mais comum, né? Isso tem muito a ver com essa resiliência que a gente tem, que eu falei um pouco no começo também, né? Chega um momento que os ecossistemas não aguentam mais, não suportam mais. As pessoas que não acreditam em mudanças climáticas ou na emergência climática, em toda essa questão que o planeta começou realmente, efetivamente a ferver e qual é o impacto que vai ter nas nossas vidas, elas simplesmente imaginam que isso é coisa da natureza, a natureza é assim. Ah, mas o Vesúvio já explodiu no passado, emitiu muito mais carbono e fez muito mal para o clima da Terra do que nós estamos fazendo agora. Isso é um acontecimento natural. O que está acontecendo agora é que realmente tem uma interferência humana muito forte, um impacto negativo muito forte de como nós, seres humanos, estamos lidando com o nosso planeta. Então, com certeza, o que a gente tem visto de tempestades mais fortes ou de secas mais fortes, você vê, esse ano foi o ano mais quente que se tem registro. Desde a Revolução Industrial até agora, o planeta já aqueceu 1,5 graus, tá? E a tendência é que a gente, pelos estudos que eu estava vendo, inclusive para poder vir aqui hoje, dizem que se a gente continuar no ritmo de agora, até o final desse século, em 2100, a gente vai ter um aquecimento de 3,2 graus, tá? Quando a nossa meta ideal seria 1,5 graus no máximo, ou seja, nós estamos falando de mais do que o dobro. Tá? Então, com certeza, todas essas grandes tempestades ou grandes acontecimentos que a gente entende como natural, mas pela mão humana, vão acontecer de uma forma muito mais pior. Certo. Tá? Desculpa, eu falei muito mais pior, mas está feio isso, né? Mas ficou muito pior, então. Certo. Márcio, quais são as novas medidas da ONU para conter o desmatamento e o aquecimento global? Tá, a ONU é um organismo, na verdade, formado por todos os países do mundo, por quase todos os países do mundo, e ela tem na verdade não é um poder, mas ela tem talvez uma visibilidade e uma reputação de ser a voz para todos os problemas que a sociedade enfrenta no mundo, né? Tanto que todas as cartas das Nações Unidas falam nós, o povo, né? Então ela teria como se fosse um representante do povo para apontar essas grandes emergências que nós temos. Então, quando se fala de guerra, ela entra; quando se fala de aquecimento global, ela entra promovendo estudos, tentando criar consciência. Tem uma série de agências que trabalham com essa questão do clima. Então, quer dizer, esse, na verdade, é o poder da ONU, é trazer talvez uma outra consciência para a sociedade e para as pessoas, e que a gente consiga ter um rumo melhor e mais curto para o que nós chamamos hoje de desenvolvimento sustentável, não um formato de desenvolvimento que nós temos da Revolução Industrial. E, Márcio, um desses planos da ONU é a Agenda de 2030. O que é isso? A Agenda 2030, na verdade, é a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que nós chamamos de ODS. A ODS substituiu uma primeira agenda que foi feita mundial, chamada ODM, que é o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio.
tá, que terminou em 2015, e o ODS começou de 2015 e tem metas até 2030. Esses 17 objetivos falam não só de acabar com a fome, com a pobreza, a questão de diversidade, de criar igualdade, mudanças climáticas, que é o objetivo 13, consumo consciente, produção consciente. Então, na verdade, é uma grande agenda global focada principalmente em governos, tá, para que a gente possa ter um desenvolvimento mais humano. Se fosse uma religião, eu costumo dizer que a Agenda 2030 teria como promessa de salvação não deixar ninguém para trás. É isso que eles falam. Quer dizer, o desenvolvimento humano precisa deixar todo mundo de uma forma igualitária. Não pode ter essa desigualdade que existe entre mais ricos e mais pobres, entre pessoas que passam fome ou não, ou pessoas que vivem em guerra e pessoas que vivem em paz. Teria que estar todo mundo realmente numa mesma página e realmente dentro de um modelo. Quando a gente fala de sustentabilidade, é isso, é você ter um desenvolvimento humano. E você falou dos governos. O que os países mais desenvolvidos podem fazer para ajudar, principalmente os países menos desenvolvidos, a conter o aquecimento global? Inclusive, esse é um objetivo muito claro dentro dessa própria Agenda 2030, o objetivo 17, que fala de parcerias e meios de implementação. Tem que existir uma solidariedade de quem já alcançou um grau de desenvolvimento maior, de tentar colocar os outros países que são mais ou menos desenvolvidos, ou que são mais subdesenvolvidos, numa mesma página. Para você ter uma ideia, 30% não, são 3 bilhões de pessoas ainda cozinham usando lenha. Tá? Aqui a gente vive numa grande cidade, todo mundo tem um fogão em casa, tem uma geladeira em casa. No Brasil são quase 100% dos lares que tem geladeira, na Índia só são 46%. Então, como é que a gente consegue equalizar que todo mundo tenha acesso a uma qualidade de vida boa, que tenha realmente bem-estar? É isso quando a gente fala em meio ambiente, em planeta, de como a gente vai transformar todos esses serviços que o planeta nos dá em bem-estar para todos e não apenas para um grupo de pessoas. E o que esse aquecimento global de mais de 3,5 que você falou vai afetar a nossa vida em relação à saúde, em relação à economia, em relação a tudo? O que eu vi nesse estudo, que se chegar a esse 3,2 ou 3,5, agora não me lembro bem, isso significa praticamente a extinção da humanidade. Então, o que vai afetar realmente é que não vai existir mais condições para o mundo abrigar esses quase 8, 9 bilhões de pessoas que nós temos. Tá? Esse é o impacto de 3%. 1,5 graus já vai ter realmente uma revolução muito grande. 1,5 graus é a meta ideal do acordo que teve na COP de Paris. Tá? Com 1,5 graus você já vai ter aumento dos mares, você já vai ter problema em criar vida nos recifes, problema em você ter áreas boas para a agricultura, impacto no regime de chuvas, mais frio, mais calor. Você vê a Europa não tem, por exemplo, ar-condicionado em casa, porque elas nunca tiveram o calor que eles estão passando lá agora. Só tem aquecimento para o inverno. Né? Então vai mudar a vida de todo mundo. Essa diferença de graus de 1,5 ou 3 a extinção, 2 que seria a meta máxima, mas com 2 graus já complica muito mais ainda a situação. Né? E nós vamos viver talvez o maior regime de imigração de pessoas no mundo. Hoje nós temos imigração por causa de guerra, de pobreza, conflitos. Tá? Nós vamos ter a migração por causa do clima. Imagina todo mundo migrando para uma área que possa ser um pouco mais possível de se viver. Onde vai ser essa área, ninguém sabe. Você vê, a Amazônia agora está entrando num período de seca. Eu jamais imaginei que ia haver aqueles rios, né, tão volumosos, com tanta água, e as pessoas não terem água para beber na Amazônia. Quer dizer, é um absurdo. Né? Certo. Existe a perspectiva de novas tecnologias que podem ajudar a conter as mudanças climáticas? Na verdade, tem muita gente trabalhando ou tentando inovar nesse setor, né? De você ter algum sistema que sequestre carbono, que não dependa simplesmente só dos serviços naturais, né? Para poder fazer esse tipo de serviço que nós precisamos. Mas só a inovação, infelizmente, não vai bastar. Tá? Talvez ela não chegue no tempo que nós precisamos.
O que realmente é mais necessário é que a sociedade crie um novo modelo realmente de sentir, de pensar e de agir. Tem muito a ver com cultura, tem muito a ver com hábito, é uma mudança de comportamento que talvez, acompanhado da inovação, consiga reverter um pouco mais essa situação. Mas se a gente continuar com o mesmo modelo de pensamento que nós temos, de cultura de massa, de consumo de massa, que foi feito já desde a Revolução Industrial, com certeza não vai ter inovação que vai salvar as pessoas, né? Eu digo salvar as pessoas porque o planeta não precisa ser salvo. O planeta sem a gente, um dia ele se regenera de alguma forma e pode até criar outro tipo de vida. Então, o que a gente precisa salvar realmente são as pessoas, realmente a gente aqui, a nossa vida na Terra depende realmente dos serviços que o planeta nos entrega. Você acha que falta interesse político nos problemas ambientais? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de falar de política, mesmo porque entra governo, sai governo, parece que cada um tem um pensamento. O que nós precisamos ter talvez uma política, sim, de Estado, e quem cuida de uma política de Estado é a sociedade. Nós precisamos começar a escolher melhor os nossos representantes, sim, tá? Para que eles possam seguir um caminho para criar um modelo de desenvolvimento mais humano. Tá? Se a gente ficar só defendendo grupos ou de interesses econômicos, com certeza nós não vamos conseguir sair dessa encruzilhada que nós temos, principalmente com relação às mudanças climáticas. Então nós precisamos realmente, como sociedade, pensar em eleger melhores políticos. É difícil de colocar a culpa só do lado de lá. Tá, os políticos é que não têm interesse, mas eles estão lá por algum motivo, né? Numa democracia como a nossa, fomos nós que levamos eles até serem os nossos representantes, né? Então nós precisamos, talvez, estar aí também, criar uma cultura, uma consciência melhor, escolher melhor as pessoas que vão estar lá para criar realmente um mecanismo de Estado e não de governo, né? Terminou o governo, não quero mais isso, agora nós vamos seguir para outro caminho. Márcio, o que é marketing sustentável? Eu amo responder essa pergunta. Na verdade, marketing sustentável foi um conceito que eu desenvolvi quando eu fiz o meu MBA em sustentabilidade. Eu sou um profissional de marketing já há bastante tempo do mercado e eu queria fazer uma coisa diferente. Quando a gente pensa em marketing, e talvez não no marketing mais puro e mais básico, tá? Todo mundo só pensa que marketing é para promover o consumo, tá? E não tem absolutamente nada a ver com isso. A grande definição de marketing é que é para você atender necessidades e desejos das pessoas, e desejo não é uma coisa ruim, é uma coisa de cultura, ou das culturas que as sociedades possuem. Então é importante a gente também atender os desejos das pessoas, tá? Mas marketing ficou muito ligado só para promover o consumo. Isso não tem nada a ver. Entendeu? E quando você pega a sustentabilidade, onde você também tem que atender às necessidades das pessoas, não só desta geração, como pensar nesse atendimento dessas necessidades das outras gerações, tá? Isso também tem uma ligação com marketing. Tá? Porque marketing tudo que eu quero é um cliente agora e para toda a vida. Ou seja, quando a gente junta as duas coisas, faz todo sentido. Então esse é o verdadeiro, e talvez o verdadeiro propósito dos negócios, é gerar bem-estar para as pessoas, mantendo a resiliência do meio ambiente. Então o meio ambiente precisa ser capaz de suportar as necessidades de todas as gerações que nós temos. E ter prosperidade para os negócios, tem que gerar valor. Tá? Um negócio, uma empresa que não tem lucro não é sustentável. Então, se você juntar tudo isso, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente traz o ESG para dentro do marketing, é assim que a gente enxerga a sustentabilidade. Então, o marketing não é o lado negro da força da sustentabilidade. Pelo contrário, são duas, talvez, disciplinas que têm uma conexão muito importante, até mesmo para a gente poder pensar em ter um meio ambiente melhor para todo mundo. Márcio, infelizmente nosso tempo acabou. Foi uma honra te receber no Linkados. Muito obrigado por ter participado. Pô, Felipe, eu que agradeço essa oportunidade. É muito bom sempre ter esse espaço para a gente poder falar sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Eu que agradeço. Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço. Gostaria de agradecer também a toda a equipe do Linkados. Se você quiser ver outros programas do Linkados na área, é só entrar no site do Portal de Jornalismo da ESPM São Paulo.
www.jornalismosp.spm.edu.br.